Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula desse curso de análise técnica discricionária, que é um projeto que eu dei início com o propósito de te ensinar, de te passar todo o meu conhecimento acerca do assunto. Então, a única coisa que eu te peço como retribuição é deixar um like nesse vídeo, tá? Deixar um comentário se você quer que eu continue produzindo conteúdo, né? Postando as aulas semanalmente e considerar se inscrever no canal se o assunto for relevante para você. Então, sem mais delongas, vamos dar início na aula. E o tema, game por detrás do game. Hoje eu vou te mostrar aí o game por detrás do game, o que isso significa e como você pode tirar vantagem tendo essa informação em mente. Porque o mercado ele não é justo. Você não pode acreditar que o mercado ele se move por oferta e demanda de forma natural, né, como deveria ser. Se você tiver com isso em mente, você já está jogando o jogo de forma errada. E hoje eu vou te mostrar como que isso funciona, para que você possa virar a chave e jogar o jogo do lado certo, né? Junto com os grandes players, quem realmente movimenta o mercado. Então, o game por detrás do game significa... O que é, né? Isso significa que o mercado ele é manipulado. Já precisamos ter isso em mente, o mercado ele é totalmente manipulado. Então, partindo disso, podemos dizer que o mercado é uma grande busca por liquidez. O mercado ele vai estar sempre se movimentando para buscar liquidez. O mercado ele precisa ser manipulado. Tá? Não é por maldade, não é usando essa palavra manipulação de uma forma pejorativa ruim, porque não é, podemos dizer, por maldade, é por estrutura de mercado. O mercado ele precisa ser manipulado, porque os grandes players, as instituições, governos, os fundos de investimento, eles precisam de liquidez para montar suas posições. E as posições desses players, elas são gigantescas. Não uma posição como a minha, a sua, os meros mortais. Então, se eles entrarem no mercado, né, se eles forem boletar, forem comprar um ativo de uma forma como a gente faz, eles colapsam o ativo, porque a ordem é muito grande. Então, eles precisam dessa manipulação para poder montar suas posições. Então, é isso. Para alguém comprar, alguém primeiramente tem que estar vendendo. Não tem como você comprar se ninguém estiver vendendo. Então, por isso que é necessário fazer essa manipulação para os big players, né, montarem suas posições. Então, como que eles manipulam o mercado para conseguirem montarem ali suas posições, né, montarem e desmontarem? Montar quando eles precisam comprar para poder ganhar com a valorização e a desmontagem quando eles precisam vender para poder realizar todo esse lucro, né? Então, eles usam a estratégia de manipulação de várias formas, principalmente enganando a massa, né? Eles precisam te gerar alguns sentimentos para enganar, no caso, enganar a massa, para poder gerar essa liquidez para eles. Então, muitas das vezes, quando a gente vê lá no gráfico um rompimento, né, que ele só rompe e volta, aquilo ali é um tipo de manipulação. Tá? Então, são as armadilhas, né, que a gente pode ver mais para frente, a gente vai ver o Spring, o Uptrust da estrutura de Wyckoff, são todas manipulações ali para poder captar essa liquidez que eles precisam. Tá? Muitas das vezes aí a gente vê o preço lateral, né, ele vai trabalhando, então também é uma forma de manipulação. Existem várias formas de manipulação, como por exemplo notícia. A gente está no ciclo de Bitcoin agora, estamos chegando no final, e a gente provavelmente vai notar muita notícia, né, sendo veiculada na mídia, falando que Bitcoin agora vai subir para sempre, e geralmente isso acontece sempre no final do ciclo. Tá? Então são notícias que são veiculadas por grandes players, justamente para te gerar um sentimento otimista para eles poderem vender para quem está vindo comprar atrasado, né? Quem precisava comprar já comprou há muito tempo. Outra forma também é através de ordens, né? Então a gente pode ver, para quem opera a bolsa, mercado tradicional, né, B3, ou até mesmo mercado americano, consegue ver ali no DOM, no livro de ofertas, né? A gente consegue ver que dá para fazer, eles fazem a manipulação através de ordem, colocam um bloco de ordem muito grande às vezes para criar uma escora, né? Se o preço estiver, por exemplo, descendo, eles criam uma escora e esse preço não passa porque existe um bloco de ordem muito grande. Eles manipulam o preço, ou existem várias formas, né? Pode ser também de outras maneiras, como o spoofing, como o layering. O spoofing, eles colocam uma ordem muito grande ali para assustar o mercado quando o mercado está chegando perto, às vezes, né, por busca de liquidez, tem que entender o que está acontecendo naquele contexto, aquela ordem some.
tá? E muitas das vezes existe também o flip dessa posição. Então o preço ele tá vindo descendo para buscar essa liquidez numa posição mais abaixo. Essa ordem que estava aqui embaixo, ela some e ela aparece acima do preço, para forçar o preço mais para baixo. Então existe esse tipo de manipulação através das ordens e também através do preço. O grande player, né, eles têm muita capacidade de compra, então eles podem manipular o preço para poder formar a sua posição num preço ótimo. Então eles podem trabalhar essa posição. E como é que seria o trabalho dessa posição? Quando a gente vê aquela lateralização para poder fazer um acúmulo de ordens por esse big player, a gente nota que ele pode estar comprando embaixo, vendendo em cima, comprando embaixo, vendendo em cima, para poder formar um match ou um saldo positivo naquela posição dele. Então aí a gente vê que ele, por exemplo, se ele for fazer uma acumulação, ele compra 20 mil lotes, chega no topo daquela acumulação, ele vende 15 mil lotes. Então ele vai fazendo o preço subir e descer nesse range para ele ter um preço ótimo, que geralmente fica ali no meio do canal, né, dessa lateralização. E depois ele solta o mercado. Então essas são as formas de manipulação, já para a gente ter ciência e já ter isso em mente. E já sabendo disso, o segundo tópico aqui, para que saber disso, né? Qual a vantagem de saber disso? Se a gente sabe que o mercado ele é manipulado, a gente consegue identificar a manipulação e surfar o movimento junto com esses big players. Se você já tem isso em mente, sabe que o mercado é manipulado, se você identificar onde tem liquidez, se você identificar qual tipo de manipulação está sendo feita naquele momento, você consegue aproveitar disso e surfar todo o movimento junto com os big players. Como por exemplo, tá? A gente vê o preço vindo trabalhar aqui, e aí por algum motivo um big player precisa acumular a posição. Então aqui ele vai começar a fazer as suas manipulação de preço, né? Um exemplo, vai se criar um canal de lateralização e o big player vai trabalhar aqui dentro. Você vai ver que ele vai fazer um falso rompimento aqui para baixo. Para a galera que opera falso rompimento, ele vai captar liquidez. Então ele compra, ele faz um falso rompimento lá para cima. Então ele trabalha. E assim eles vão manipulando o preço. Quando é ciclo, quando é algo maior, manipulando notícias. Vocês vão ver notícias sendo veiculadas. Tá? Mas a gente consegue identificar isso daqui. A gente vai falar mais para frente sobre a teoria de Wyckoff, onde ele dizia que o homem composto, né, que é o big player, ele deixa pegadas nessas manipulações do tamanho de pegadas de elefante. Então é muito fácil a gente identificar isso daqui e jogar o jogo junto com quem realmente criou as regras, né? Que é os big players. Então, só para terminar o desenho aqui, basicamente que a gente vê, basicamente é isso. E aí que nesse meio a manipulação acontece da seguinte forma: o big player ele vende aqui, depois ele compra aqui, novamente ele vende aqui, compra embaixo, vende em cima, compra embaixo. Aqui ele faz o seu último teste, onde ele joga o preço para baixo para pegar mais a liquidez, compra, e aqui em cima ele deixa o mercado fazer o seu movimento com o preço médio ou o preço ótimo dele no meio da estrutura. Então ele compra uma quantidade grande, aí ele vende um pouco menos, compra novamente, então ele vai fazendo esse saldo da carteira dele ficar positivo, até ele acumular a quantidade que ele precisa, e aí sim ele deixa o mercado dar continuidade. E a gente consegue identificar isso daqui, beleza? Então é isso, essa aula aqui é mais introdutória. Se você gostou já dessa explicação, se de alguma forma já contribuiu para expandir a sua mente, tá? Deixa o like, deixa um comentário,
e se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.